Fazer uma síntese das transformações experimentadas pelas mulheres ao longo do tempo e o que mudou hoje com as conquistas obtidas. Isso daria um programa inteiro ou mais, né? Mas eu vou fazer um breve resumo aqui, até porque isso é muito importante. Até porque para que as mulheres escutem e vejam que realmente elas têm um alto teor de significado no mundo. E confesso sinceramente, a polaridade feminina não se trata especificamente da mulher em si. Eu digo do ponto de vista psicológico. Aquilo que Jung chamou de ânima, a polaridade feminina, ela é realmente, digamos, ela suplanta relativamente o ânimos, que é o componente mais masculino. Porque a capacidade de ter sensibilidade, de renunciar, de ser tendente aos grandes sacrifícios no campo do amor, a ânima tem mais esse poder, ou essa característica. Então, é o que nós mais precisamos hoje, se a gente observar, é essa capacidade de acolher, essa capacidade de abraçar, de compreender, de perdoar. Esse componente é muito mais da ânima do que do ânimos. Então, essa polaridade é muito significativa. Então, veja só, o que eu quero dizer com isso numa análise muito breve. Até o século XVIII, vamos fazer uma retrospectiva bem rápida. Até o século XVIII, a mulher, sinceramente, ela não significava praticamente nada. Isso mesmo. Ela era, na verdade, um grande problema no seio planetário, né? Ela sequer tinha a conotação de cuidado dos filhos, de cuidado da casa, nem essa conotação ela tinha. Ela era uma criatura marginalizada. Se formos estudar ali a questão do século I, a presença de Jesus na Terra, os rituais de apedrejamento, por exemplo, mostravam claramente o dogma bem primitivo de que a mulher poderia ser descartada a qualquer momento. As cartas de repúdio que muito se questionou ali em relação a Jesus, quando ele defendeu que nós não deveríamos separar o que Deus uniu, foi um grande momento de proteção da mulher. Porque naquela época a mulher poderia ser alijada a qualquer momento. Quando nós entramos na Idade Média até o Renascimento, nós vamos perceber claramente uma grande perseguição à mulher. Aquilo que ficou configurado como caça às bruxas. Sim. No campo da mediunidade, onde muitas foram queimadas vivas. Mas as bruxas ali não eram só as mulheres que tinham, por exemplo, fenômenos de paranormalidade ou de mediunidade, mas, sobretudo, aquelas que queriam ousar, aquelas que iam mais além, que queriam exprimir seus desejos, seus interesses, colocar em prática seus potenciais. Essas eram consideradas bruxas e muitas vezes eram mortas, queimadas ou de outra forma torturadas brutalmente, simplesmente por exprimirem os seus desejos. Aí quando entrou o século XVIII, muita coisa mudou, porque entrou o iluminismo, que foi uma grande reforma, uma reforma de liberdade, uma reforma de economia, há uma busca de maior liberdade de ação, né? E aí o que acontece? A mulher começa a ter uma outra conotação, porque a ciência penetra e existe um estudo muito grande sobre mortalidade infantil, cuidado da criança. Ora, quem que iria fazer isso? O pai não era possível, porque o pai era público, era um homem da rua, um homem que saía de casa. Quem poderia fazer esse papel? A mulher. Mas como dar o papel a alguém em quem não se confiava? Que não representava quase nada. Então a ciência começou a tomar a mulher para si como uma grande revelação, um novo estudo, uma nova formatação. E aí então entrou a questão sexual.
a diferença de sexos. Homem e mulher começaram a ter diferença de sexo, a assumir padrões distintos, porque até então não era assim. Até o século XVII, a teoria em relação à mulher no campo sexual é de que ela era um homem invertido. Sabia disso? A mulher... O sexo era para dentro. Exato. Galeno trazia um conceito de que a mulher não exibia o órgão masculino porque ele estava para dentro. Ela era um homem invertido e, por isso, totalmente impuro e inadequado. Esse era o conceito. Quando entra o século XVIII e XIX, isso muda. E aí começa a haver diferenciação de papéis. E a mulher passa a ter um novo contexto, que é o que ficou conhecido como modelo familiar burguês, onde a mulher era dotada agora de um estado de pureza total. Ela deveria ficar em casa, cuidando dos filhos, e ela era considerada um ser perfeito. Tão perfeito, veja o paradoxo, tão perfeito, tão intocável, que ela não merecia receber o estatuto de cidadã, só o homem. O homem era um ser que podia estar nas ruas, a mulher não. É paradoxal. Que coisa. Quando entra o século XIX, é onde eu quero chegar, o que aconteceu? O iluminismo começou a produzir uma grande revolução e as mulheres começaram a se sensibilizar mais por uma busca de liberdade, porque esse era o papel do iluminismo. Se você olhar, por exemplo, os quadros, pinturas do século XVII e XVIII, você vai perceber, pode reparar nas telas, as mulheres tinham ancas largas e cabeças diminutas, que é o reflexo de uma deficiência intelectual, porém, uma ampla possibilidade marcante de procriação. É para isso que ela servia. Aí o que aconteceu? As mulheres começaram a se revoltar um pouco. Não gostaram daquilo. Olha, nós queremos espaço, mas elas não podiam manifestar, porque se elas manifestassem qualquer padrão de desejo, aquilo era impuro. Qual foi o reflexo dessa revolução feminina no século XIX? A histeria. Foi a histeria. Qual foi a histeria? As mulheres começaram a convulsionar, a desmaiar, a passar mal, a entrar em transe. O que era aquilo? Um grande recado inconsciente para dizer: eu estou insatisfeita com essa vida. Foi quando entra Freud e começa a estudar o componente da histeria na mulher. E daí então vem toda uma sequência até os dias de hoje, onde as mulheres passam a ter um novo espaço social, representativo, onde vai além da maternidade. Elas querem um espaço onde possam realmente expressar suas potencialidades. E eu concluo dizendo o seguinte: o que também gerou um novo problema, digamos assim. Embora esse espaço seja evidentemente necessário, útil e adequado, de uma certa forma, eu tenho recebido, acho que até você também tem visto um pouco isso, as mulheres também, por um lado, têm se sobrecarregado demais um pouco. Sim. E tem entrado um novo aspecto, a culpa. Antes era um pouco de revolta e a manifestação histérica. Hoje, a sobrecarga levou a culpa e um novo fenômeno histérico, usando um termo que não é mais utilizado, mas pegando um pouco de Freud. Por exemplo, muitos aspectos de dificuldade de ter orgasmo, muitos aspectos de infertilidade são psicossomáticos. Sim. Então, surgiu também hoje em muitas mulheres uma outra questão, que é o da culpa. Puxa, mas eu venho de um conceito que devo ser apenas mãe, estar em casa, mas eu quero ganhar a vida, eu quero estudar, eu quero progredir. Muitas das analisandas de Freud tinham a histeria justamente por isso, vida vazia. E aí entra Frankl, mostrando que o sentido da vida deve ser para todos, para a mulher, para o homem, todos devem se realizar, de fato, além dos seus aspectos mais básicos, né? Como é o caso da maternidade, que é um fenômeno básico da existência, uma necessidade existencial. Mas será que nós devemos realmente nos envolver apenas nisso? Claro que não. A mulher tem o direito de avançar, progredir e se colocar como indivíduo no grande desenvolvimento pessoal. E aí entra essa questão do outro problema,
que é um estado neurótico, às vezes pela sobrecarga e pela culpa, que a gente pode ir discutindo a partir de agora. E aí, Célia, você como espírita, palestrante, psicóloga também, como analisa essa questão aí da culpa da mulher atual? O doutor estava colocando aí fez aí essa ponte, né? Essa linha do tempo. Essa linha do tempo, para que a gente pudesse entender como é que vem caminhando a mulher, né? E hoje, essa questão da culpa, eu vejo ela também não só nas questões de fazer muita coisa, né? Porque nós, enquanto mulheres, nós também somos muito cobradas. Exatamente. Então, a culpa também, Cláudio, ela vem também por conta da propaganda, por conta dos meios de comunicação, vem por conta da própria família, né? E aí ela se sente que ela sai para trabalhar e deixa o filho, mas ela acha que ela deveria estar presente o tempo todo, e aí ela se sente culpada, né? Outras vezes nós vimos aí nas mídias uma propaganda que é a bendita da propaganda hedonista, onde tem que ter prazer. O prazer pelo prazer. E ela quer fazer coisas que lhe traga prazer. E muitas das vezes ela vai por um caminho que não é o mais adequado. E nessa busca acaba acontecendo também as doenças, porque aí vem a depressão. Hoje, um dos grandes males da humanidade, e a maioria são mulheres, é de depressão. Sim. Por quê? Porque a busca do prazer acaba trazendo tantas questões e que ela fica totalmente sem prazer. O doutor colocou a questão do orgasmo, é um deles. Mas e o prazer pela vida? E o prazer de acreditar que você é capaz, que você pode ir buscar todos esses seus potenciais de diferentes maneiras. Então, traz também essa questão. Então, a somatização de várias questões hoje da nossa sociedade nos leva à depressão, né? E a culpa, ela está embutida nisso, né? Porque tem culpa por N coisas. Culpa porque eu tenho uma vida profissional e tenho que viajar muito. Culpa porque o meu filho, eu não acompanho ele na escola da maneira que eu teria que acompanhar. Culpa porque todo mundo está dizendo que ele está sem limite, né? Então, assim, eu não coloco o limite necessário para os meus filhos, e sendo que quem educa é a mulher, né? Antigamente, a gente educava na mesa, né? Então, olha, não come assim, fecha a boca, sabe? Limpa, leva o prato. Hoje nós não temos mais essa convivência com a família. Por quê? Por conta da modernidade, né? Então, a mulher que é executiva, por exemplo, ela não tem tempo. Muitas vezes quem faz isso é a avó, é a empregada, ou é a vizinha, ou é a babá, enfim. E isso vai trazendo, é muito bonitinho, né? Muito prazeroso em alguns momentos, mas traz culpa. É verdade. Como você vê a questão da maternidade, que algumas não querem ter filhos, outras já entram nesse processo de culpa tendo filho. Parece que é uma coisa 8 ou 80, né? E outras preferindo não passar por este momento de culpa ou de cobrança, preferem se eximir dessa questão. As mulheres, por atingir já uma certo, vamos dizer assim, direitos, né, sociais, jurídicos, ao longo do tempo, hoje ela se vê no direito de poder opinar sobre a própria vida, que é um direito muito bem dado, diga-se de passagem, que todo ser tem que ter direitos e que tem que ter essa, vamos dizer assim, essa vontade, se eu faço ou eu não faço. Então, é devido esse direito. Só que, assim, o que eu vejo, né, muitas vezes em consultório, a pessoa não quer ser mãe, mas ela pega um cachorro e adota como tal. E a passa, a partir daí, tratar o cachorro como se fosse filho. Então, ela transfere. Há vamos dizer assim, uma transferência muito grande de não querer ter determinada responsabilidade, então eu vou substituir, entre aspas, que é um absurdo, mas cada um, né, na sua questão. E quando ela faz isso, ela também às vezes faz, muitas das vezes, porque ela não sabe o que ela quer. Ela não sabe se ela realmente está pronta para ser mãe e atender todas essas demandas, ou se ela quer simplesmente a vida profissional. E muitas vezes ela abdica disso porque ela ainda não sabe o que ela quer. Então, às vezes tem um casamento que ela não sabe direito se ela vai dar conta ou não, se aquele parceiro é realmente, efetivamente, o que ela gostaria de ter para a vida inteira, e por conta disso ela vai procrastinando e até postergando a questão da maternidade. E aí, quando eu vejo, está tarde,
né? Hoje eu vejo muito também as mulheres, tipo assim, eu vou primeiro viver minha vida profissional, né? E depois eu vou casar e ter filhos. Então hoje você vê mulheres casando aos 35 anos, né? 30 anos, coisa que na nossa época, né, era muito menos. Se casava com 18, com 20. Bem cedo, né? Né? Então eu vejo essa questão, Cláudio, de muitas das vezes estar buscando ainda esse papel, esse caminho, e por não saber, ela acaba abdicando. Maternidade tem a ver com essa questão do sentido da vida, Denise, para algumas mulheres? Com certeza. E eu acho que isso está adequado. O grande problema é quando nós colocamos a maternidade como o único sentido da existência. Eu vejo isso como uma situação problemática. Por exemplo, mulheres que não podem ter filhos, por algum motivo específico, né? Ora, entram em processo depressivo, acreditam que a vida perdeu o sentido porque era algo que almejavam muito. Claro que ela tem esse direito de almejar, sem dúvida. Porém, maternidade não é o único sentido da existência. E, além disso, existem outros meios também nesse campo para produzir um sentido na existência. Porque a adoção, o acolhimento de pessoas que são carentes, necessitadas, que necessitam de instrução, de orientação, de apoio, pode ser uma forma de canalizar todo aquele componente emocional que aparentemente deveria ser dado no campo da maternidade. Então, a maternidade não é o único sentido da existência, mas eu vejo hoje que há um grande resgate desse componente de maternidade em conjunto com outras aptidões no campo feminino. Eu vejo que hoje a mulher está conseguindo, embora com algumas dificuldades, conciliar um pouco mais quando tem uma orientação existencial adequada, quando tem um senso de percepção mais sensato, sem exagero, sem autocobrança, sem ultrapassar limites, ela tem conseguido dar conta disso. Agora, não há dúvida de que esse dar conta realmente ainda é um padrão de muita sobrecarga, porque a nossa exigência ocidental, ela é calamitosa. A gente pega muito pesado com essa questão do sucesso, da alta performance, né? O meio corporativo, por exemplo, pega bem pesado nisso, exige bastante. Então sobrecarrega. Eu tenho muitas pacientes que, por exemplo, têm um quadro depressivo e quando a gente vai ver realmente, o entorno cobra bastante. Como disse a Célia, a gente vê muito isso. Ah, meu marido, olha, cobra demais, eu chego em casa um pouco cansada, nem sempre sou compreendida. É muito de uma relação muito difícil, sem dúvida. Mas já há hoje uma conciliação maior e esse resgate de maternidade, de resgatar o acolhimento, a capacidade de fato de empregar o conceito de mãe, de orientação, de educação, de solidariedade, de estar presente, isso vem se resgatando mais, o que é um desenvolvimento, né? É um progresso espiritual no campo dessa manifestação da ânima, de acolher, de proteger, de amparar. Então, eu vejo que não é o único sentido da existência, mas é um sentido muito importante, que quando pode ser aplicado, utilizado, traz muita felicidade, sem dúvida. Tem uma pergunta que a gente pergunta, o que é ser mãe? O que está mobilizado atrás dessa estrutura que a mulher tem? É uma resposta bastante difícil, né? Mas a gente pode colocar assim, veja, eu penso que ser mãe, fazendo uma análise, claro, de natureza psicológica, ser mãe representa reformular a própria existência no campo cognitivo, no campo emocional e no campo comportamental. Eu acho que é uma reformulação. Porque quando uma mulher tem um filho, ela altera completamente o seu planejamento existencial.
incluindo aquela vida como um fenômeno de entrega total dela para esta vida, ou para o filho, ou para a filha, enfim. Quando eu digo filho, eu digo de uma maneira geral, né? Então, a reformulação completa. O pensamento se modifica. O componente emocional se altera, porque a capacidade de ceder, renunciar, deixar-se, sair de si, e aí entra o componente de um fenômeno logoterapêutico que eu acho essencial justamente para a própria realização do indivíduo, que o Frankl chamou de autotranscendência. Autotranscendência é uma capacidade de superação de si próprio e de sair de si na direção de algo que parece ser até mais importante. Ora, dentro do campo da maternidade, o que poderia ser de maior exemplo? Sair de si, esquecer-se, num sentido simbólico, para se entregar àquele novo ser que aparece e que passa a ser a razão da vida. E está adequado mesmo, e tem que ser mesmo, porque é uma bênção que Deus oferece para a mãe poder tutelar aquela criança. Porque ali está um espírito e que vai depender dela em muitos aspectos para ter um desenvolvimento saudável, para ter um componente de ética, de moral muito maior, muito mais preparada. Então, esse padrão de ser mãe nada mais representa, num conceito geral, uma capacidade de reformular a existência em todos os aspectos internos. No campo da vontade e do pensamento, deixamos de pensar em nós para nos direcionar àquele novo ser. A emoção, capacidade de renúncia, de perdão, de confiança, de entrega e também de comportamento. Todos os esforços direcionados a promover aquele ser da melhor maneira possível. É uma reformulação global. Verdade. Para você, Célia, o que é ser mãe? Não tenho muito a acrescentar, mas só para acrescentar um pouquinho, quando a mulher resolve ser mãe, eu acho que ela resolve dar um pulo muito grande na sua evolução. Porque quando ela faz isso, por conta de tudo que o doutor já falou, ela está cuidando do seu aprimoramento. Então, toda essa renúncia, esse amor, o dedicar-se, o esquecer-se de si mesmo, faz com que ela, de alguma forma, ela se aprimore na escala evolutiva dela. Porque tudo isso ela vai deixando de alguma forma de lado, mas ao mesmo tempo ela vai lidando. Porque aquele ser que ali está chegando vai ensinando para ela tantas outras coisas e ela está aberta. Ela está aberta para essa mensagem, esses conhecimentos, esse novo aprendizado. Então, eu acho que, assim, além de ser uma entrega muito grande, né, uma renúncia muito grande, é um autoaprimoramento, assim, muito rápido. É verdade mesmo. Uma boa pergunta. Eu colocaria da seguinte forma. Não é que propriamente ele tenha escolhido a mulher. Ele escolheu, digamos, esse gênero específico. Porque o exercício de ser mulher, isto é, de assumir a polaridade feminina, tem, na minha opinião em particular, uma importância capital, porque a mulher, ela tem a capacidade muito marcante ao sacrifício. E eu vou usar o termo aqui, sacrifício, num sentido, claro, simbólico. Não é de se sacrificar, se martirizar, não é nesse sentido. Sacrifício no sentido de escolher justamente aquilo que muitas vezes é mais complexo de executar do que outros padrões de comportamento e que normalmente não é percebido. Vou dar um exemplo clássico. Os homens iam para o campo de batalha. Pensa ali na Idade Média, os homens iam para o campo de batalha. Pegavam suas facas, suas espadas, seus machados, etc., e saíam
para conquistar territórios. Deixavam as suas mulheres lá. Morriam ali, muitos deles. Outros voltavam com várias estruturas corporais decepadas, enfim, não tinham muito tempo de sobrevivência, morriam logo a seguir. Então a soma de morte era muito grande. Quem iria recolher os cadáveres? Quem depois tinha que fazer todo tipo de esforço e padecer todo tipo de marginalidade para poder atender aos filhos, comer e resistir de alguma forma naquela vida seguinte, sem qualquer compreensão das pessoas? Isso ninguém percebe quase. Geralmente damos valor àquela coragem de estar no campo de batalha. Mas quem ia juntar os maridos ali? Chorar os cadáveres? Não é muito mais difícil? Eram as mulheres, que é essa capacidade de sacrifício a que eu me refiro, de expor sentimentos verdadeiros. Porque ir lá e matar o outro, sinceramente, qualquer um faz. Basta que a gente se aborreça, a gente comete atrocidades. Mas renunciar a isso e chorar o morto, ficar ali na dependência de si própria, sem amparo, e sobreviver cuidando dos filhos, sozinha, naquele estado de solidão, isso quase ninguém percebe. É muito mais difícil. Então, o exercício da polaridade feminina é justamente isso. É essa capacidade de ser sensível, como se diz vulgarmente, mãe é mãe. A gente está assim, olá, tudo bem? Tudo. Não, você não está bem. Mãe tem esse poder. É verdade. O pai chega, tudo bem? Tudo. Senta aqui, vamos ver o futebol. Não quer saber quase, está sofrendo, não percebe. Claro que acolhe, é lógico que dá, mas assim não percebe. A mãe, né? Chama o marido, ele não está bem, fale com ele. É a mãe que faz isso. Porque ela tem realmente o fenômeno incutido da paranormalidade, de captar o que não é visto claramente. Então, o componente dessa polaridade é o exercício desses fatores emocionais, e Deus escolheu justamente a mulher para exercitar isso. O homem, então, tem um pouco mais aquela coisa de ímpeto, né? de dar segurança, de manter. A mulher, embora esteja ocupando esse espaço hoje, porque isso já está praticamente indiferenciado, mas a polaridade dela exercita esses componentes. E a gente pode ver que mesmo aquelas mães que são executivas, que tomam decisões, no momento em que estão com os filhos, tem alguma coisa, não, venha cá, você não está... Ela percebe claramente. É o desenvolvimento desses potenciais para que serve justamente a polaridade feminina. Como é que você explica este sexto sentido, né, que o pessoal fala que a mãe e a mulher têm? Ela já traz com ela, né? Com toda certeza. Você tem muito dessa questão? Bate o olho assim, esse não está bem, essa não está... Tenho, viu? Às vezes até por telefone, né? Por telefone, a voz, né? Já te identifica, né? Então, eu não sou mãe, mas tenho vários irmãos que ajudei a criar, tenho 10 irmãos, né? E a escuta, né? Então, você vai desenvolvendo. Eu acho que, assim, esse treino que a gente vai tendo durante a vida vai nos capacitando a isso. Então, ora você está no papel de mulher, ora você está no papel de homem. Mas, quando Deus escolhe o papel da mulher para ser a mãe, né? Ele capacitou ela inteira, né? Não só na parte física, mas ele capacitou ela na parte intelectual. Né, de dar essa sensibilidade, essa condição de amar, né, incondicionalmente. O homem, ele ama, como disse o Dr. Aldenise, mas é diferente. É diferente. É diferente, né? A mãe, ela fala assim, às vezes ela não quer tocar no assunto, então ela vai pelas beiradas. Isso, né? Então ela, como diz, né, vai pelas beiradas. Sabe, filho, eu percebi que eu acho que você está com alguma coisa, né? A minha mãe assim, senta aqui um pouquinho. Né? Vamos bater um papo e me conte aí como é que você está. Né? Então, ela tem toda uma estratégia de tirar daquele filho aquilo que ele está sentindo. Né? Coisa que, às vezes, né, a outra pessoa não tem essa
capacidade. Então, parece que quando ela é mãe, ela liga esse botão, né? Uhum. Ela liga. Verdade.